Glória a Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos no Sábado Mission, é o sábado da nossa missão. Eu sou a pastora Thay e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, poder ministrar essa palavra, compartilhar contigo aquilo que o Senhor está gerando no meu espírito. E a palavra é esse poder rompedor, é esse poder gerador, né? Às vezes a gente pode enxergar tantos cenários da nossa vida que a gente gasta tempo, que a gente coloca energia, coloca recursos, né? Chora, se derrama, mas com uma motivação muito distante daquilo que é a verdade. Melhor do que certo e errado é viver a verdade. E a palavra é a verdade. E a palavra, se você vive, se você entende, se você recebe, vai gerar todas as coisas. Você nunca vai ficar frustrado por não gerar, mas você sempre vai se alegrar no Senhor, porque Ele está gerando muito mais do que você pediu, do que você imaginou, do que você idealizou, do que você criou como sonhos. O inimigo, ele quer interferir na nossa história, impondo às nossas vidas os sonhos que precisamos sonhar, né? O futuro que desejamos viver. Então, se hoje a gente perguntar para qualquer pessoa aí no mundão, se a gente hoje abrir uma enquete no nosso Instagram e perguntar para as pessoas se elas têm sonhos, elas vão responder que sim. E se a gente perguntar para ela quais são os sonhos, o que elas se vê fazendo no futuro, o que elas enxergam, elas vão sempre colocar coisas que a motivação está atreladas a elas mesmas. Seja uma casa maior e melhor, um carro maior e melhor, uma família mais estruturada, da maneira que ela acha que é estrutura, da maneira que ela acha que é certo, né? E tantas demandas esse mundo cria em nós. Ah, você precisa trabalhar mais para você ter uma condição melhor. Mas porque você alcançou essa condição melhor, você tem que... Uma bola de neve te coloca dentro daquele cenário infrutífero. Aonde está a esterilidade quando a gente quer gerar para o mundo? Quando a gente quer gerar sem nenhum propósito, quando a gente quer viver uma missão de uma direção que é nossa mesmo, quando é esse mundo que gera na nossa vida uma palavra, uma direção. Só que quando eu desejo viver e eu passo a viver a vida do Espírito, eu entendo que existe uma dinâmica que é frenética, que eu não tenho controle, que eu não consigo reter, que eu não consigo manipular e controlar. E talvez esteja aí a maior frustração do mundo, porque as pessoas, elas querem ter o controle da sua vida, elas querem ter a chave de todas as portas. E na dinâmica do Espírito de Deus, nós não temos o controle. Quem tem o controle é o Espírito. Quem governa a nossa vida é o Espírito. Quem gera em nós é o Espírito. Pergunta para Maria se ela estava pronta. Pergunta para Maria se era aquele caminho que ela tinha desejado, né? E imaginado como futuro. Não. Nenhum daqueles que hoje nós validamos como homens de Deus vivem a vida que eles desejaram viver. Mas todos eles vivem a vida que o Espírito sempre clamou para viver. Porque o que é eterno dentro de você é o Espírito. E esse Espírito que o Senhor soprou, que Ele depositou, deseja e clama por viver a soberania. Deseja e clama para viver a verdade. Por isso que quando você se conecta com uma palavra e você tem comunhão com a palavra, isso é tão real. Você se sente tão satisfeito. Porque você foi criado para viver essa dinâmica. Você foi criado para viver essa realidade. Aonde a Thay se sente satisfeita quando eu tenho comunhão com o Espírito do Senhor. Todas as outras coisas que eu posso fazer, eu posso ter alegria, eu posso me sentir feliz, mas eu não me sinto satisfeita da maneira que eu sinto quando o Senhor me direciona a algo. E é muito melhor, né, quando a gente larga essas coisas de estar certo, larga essas coisas de ter razão, larga essas coisas de ter reconhecimento, larga essas coisas que são as demandas que o mundo coloca para você como real. E quando você tem consciência que nada disso é real, que tudo isso é vaidade, que é vago, que acaba, e você começa a nomear na sua vida o que é essencial, nomear na sua vida o que é verdadeiro, aquilo que é a marca de fato que você vai perseguir, que você vai permanecer, todas as coisas mudam. E você ganha uma força que você não tinha antes. E você deseja viver e morrer por isso.
Então hoje eu estou começando esse culto diferente, para que você ganhe a consciência daquilo que é verdadeiro, para que você hoje se arrependa de todas as vezes que você desejou estar certo. E é muito louco porque o mundo cria uma demanda dentro de nós de que para eu estar certa, o outro precisa estar errado. E a gente cria uma rivalidade, uma competição, quando na verdade o reino de Deus não é sobre certo e errado, sobre rivalidade e competição, sobre construir algo grande ou algo pequeno, mas é sobre você viver a vida do teu espírito. O que Deus está olhando? Quem está vivo, quem está desperto para a dinâmica que o Espírito está conduzindo. Então hoje eu desejo que você comece a me ouvir e a gerar no teu espírito um desejo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui pro acampamento, né? E a primeira vez que eu senti o Espírito Santo, eu não conseguia falar uma palavra. Eu só chorava. Porque a minha vida passava como um filme. E daquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma. As coisas que eu desejei realizar, da maneira que eu desejei, que eu projetei para minha vida, não deram certo. E cada vez mais eu sou frustrada naquilo que eu desejo segurar com as minhas mãos, naquilo que eu desejo e eu acho que é certo e que não é isso que Deus quer. Não. E estar aberta para esse mover é maravilhoso, porque melhor do que você estar certa é você viver a verdade. É você saber que você tem Pai, é saber que Ele não mente, é saber que Ele preserva, é saber que Ele está presente. Então, em nome de Jesus, se você ainda não teve essa experiência de ser cheio, de ser limpo, de ter uma voz, né, que é maior do que a voz da sua alma, que é maior do que a aflição, que é maior do que a dor, que é maior que o medo. Se você ainda não teve essa experiência, que você tenha hoje. Eu estou profetizando essa experiência, eu estou criando, enviando à sua vida essa frequência dos seus ouvidos abertos, dos seus olhos abertos, do seu corpo aberto para receber essa presença. E que essa presença hoje divida a história da sua vida. Houve uma Thay antes que sonhava, projetava, e eu lembro que a minha mãe, a partir do momento que eu voltei para casa e falei para ela, olha, a minha vida agora vai ser conduzida por isso, né? E ela falou assim, você não vai me ouvir então? Você não vai me respeitar? Eu falei assim, mãe, entre a sua voz e a voz de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. E ela, mas e os seus sonhos? Eu não conseguia explicar, mas era como se os meus sonhos tivessem sido diluídos. Aquela frase somente que eu ouvi do Senhor. E que você viva essa experiência de coisas que não são reais e verdadeiras, da marca do Espírito que você carrega, que sejam diluídas nas palavras que o Senhor... Não é uma doutrina que direciona a sua vida, não é uma pessoa que direciona a sua vida, não é a sua família, não é o seu trabalho, é o Espírito de Deus que governa a sua vida. E porque Ele governa a sua vida, você sempre vai romper, você sempre vai ter um caminho, você sempre vai ter uma direção. E pode parecer só, né? E pode parecer aflição, mas você sempre vai ter um governo e uma soberania. Nessa soberania você vai ter a paz que excede todo entendimento. As pessoas vivem a história dessas demandas de sonho infelizes, porque elas começaram essa história infeliz. Se você começou a pontuar infeliz, toda a sua trajetória vai ser infeliz. Por mais que você siga o plano perfeito, o planejamento perfeito, vai resultar, né, em imperfeição, vai resultar em frustrações. Mas se você começa essa trajetória em uma verdade, toda a sua trajetória vai ter verdade. E toda a sua trajetória vai ter paz. E toda a tua trajetória vai ter alegria que excede todas as coisas, até mesmo quando tudo estiver infeliz. Então que você viva essa dimensão em nome de Jesus. E Ana é o nosso foco desse mês, porque o nosso mês de junho é o mês de nós rompermos com a esterilidade. E essa é a semana que nós estamos profetizando do altar, a marca de uma consagração, de um futuro no altar. Toda vez que você consagra ao Senhor, você está entregando e você está falando, Senhor,
o seu caminho é maior. Senhor, o seu sonho é melhor. Senhor, você está enxergando tudo. Ainda não chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, existe algo muito maior para viver. Siga, prossiga, perseguindo esses sonhos. E Ana, né, teve ali no seu coração algo transformado. Aonde o Senhor extraiu a verdade em Ana? Quando ela largou a rivalidade, quando ela largou a competição, quando ela abriu mão daquilo que ela desejava, quando ela entendeu que não era sobre ela. Onde o Senhor constrói algo novo? Quando eu e você entendemos que não é sobre nós. O reino de Deus não é sobre nós. Nada do que exercemos, executamos, praticamos, nada é sobre nós. Pode passar em nós, mas não é nosso. A trajetória e a história que Deus está contando é da preservação de uma adoração. E Ele está buscando em nós um caminho, um coração, que Ele consiga edificar um testemunho. Então, quem edifica esse testemunho não somos nós, é o Espírito em nós. Então, Ana, ela viveu essa dimensão. Quando ela largou tudo isso que era natural, quando ela saiu das demandas da alma, de uma instabilidade emocional e se posicionou no Espírito. Onde ela se posiciona no Espírito? Quando ela vai até o altar. E quando ela vai ao altar, ela se posiciona e ela se habilita. Ela habilita o corpo dela, que tinha uma sentença de esterilidade, que tinha até aquele dia, dias que computavam aquela esterilidade. Ela habilita, né? Ela se habilita para gerar. Toda vez que eu e você nos posicionamos no lugar que o Senhor está movendo, nós nos habilitamos para coisas maiores. Nós nos habilitamos para anunciar e para ouvir a voz do nosso chamado. E Ana, quando ela se posiciona e ela se habilita, ela começa através daquele choro e através daquelas palavras habilitar um altar de limpeza. O que Deus estava chamando à existência ali naquele cenário todo? Uma limpeza. Deus queria gerar, Deus não estava vendo o filho da Ana. Deus estava vendo um altar que seria limpo para que houvesse uma continuidade. Porque Jesus viria daquele cenário. Porque o filho que Ana gera se torna o profeta, né? Consagra Davi. E Jesus vem dessa linhagem toda como o filho de Davi. Então Deus não está construindo, né? Não está vendo um ser. Deus está vendo a trajetória. Ele está vendo aquilo que é completo. Ele está vendo aquilo que Ele vai conseguir gerar e remir todas as coisas. Por isso que eu hoje estou profetizando para que você saia dessa instabilidade, para que você saia de todo esse volume que o inimigo deseja colocar como demandas de emoções, mas que você siga aquilo que é o checklist do teu espírito. O que o Senhor deseja hoje que você rompa? O que o Senhor deseja hoje que você profetize? O que o Senhor deseja hoje que você gere? Então, enxergue essas coisas e se posicione para ser habilitado em nome de Jesus. Então, eu quero colocar aqui 3 palavras sobre a sua vida, 3 cenários que você vai romper e que você vai viver. Porque a marca hoje da nossa missão é a missão maior de Ana. A Ana poderia ter dado que a missão da vida dela era ter um filho. Mas Deus não estabeleceu isso para ela. Ana, essa não é a maior missão. A maior missão é você consagrar, ocupando esse altar, colocando e profetizando uma limpeza. Então, a ocupação de um altar de limpeza é a nossa maior missão. O Senhor quer fazer do nosso corpo, né? Que o inimigo dar como impuro, que ele dar como infrutífero. Ele quer colocar ali, através de uma ocupação, de um novo espírito. Ele quer consagrar esse altar e ele quer limpar. Todas as vezes que ele limpa, é a marca de que nós estamos aceitando o sacrifício que foi feito. O inimigo quer que eu e você vivamos sempre a marca de uma condenação, de pecado em pecado, se martirizando e sendo vítima de tudo isso. Mas o pecado já foi resolvido. Então ocupe hoje esse altar com essa limpeza. E Ana viveu essa marca, né?
E eu tava em casa orando sobre essa questão, que existe um tripé aqui poderoso, né? Porque a maior missão de Ana não era ter um filho. A maior missão de Ana era gerar no altar uma limpeza. O começo e o fim nunca somos nós, por mais que pareça. A missão sempre é sobre o sacrifício, o resgate e o testemunho. Tá dentro de você, tá nessa angústia, tá nessa aflição? Erga os seus olhos. Da onde vem o seu socorro? Enxergue o sacrifício, enxergue o resgate e enxergue o testemunho que o Senhor tem. Eu estava com o Raul ontem escrevendo algumas coisas na questão do livro e tudo mais, e eu estava pensando como a gente gasta tempo clamando, né, né, se martirizando em coisas falidas, quando na verdade o Senhor deseja que a gente enxergue as coisas que são eternas, aquilo que os céus têm, aquilo que nós precisamos preservar. Nós precisamos preservar a adoração. Nós precisamos preservar a voz que o Senhor nos deu. Então hoje eu quero falar sobre isso, porque Eli, que era o sacerdote do templo, ele não soube preservar aquilo. Ele se contaminou, ele se corrompeu, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sucessão, ele perdeu a sua família, porque ele deixou com que a omissão ocupasse o altar. Toda vez que a omissão entra no altar, a voz profética é interrompida. Por quê? Porque a voz profética sempre é uma ação, uma direção, sempre vai ter, sempre, ação, romper, mover. Quando a omissão chega, ela neutraliza, né? Ela deixa as pessoas ali anestesiadas, né? Dentro do seu próprio pecado, dentro da sua própria vida. E Eli estava vivendo esse cenário. Ele era o sacerdote, mas estava corrompido. Sua família estava em total contaminação. E a omissão de Eli sujou o altar. Se não há mover profético no altar, não há sacerdote. Então Deus, ele desocupa e ele ocupa com algo novo. Então, Deus, ele nunca deixa a história na metade. Uma história mal contada, uma aliança pela metade. Deus não conta essa história. Deus sempre conta ciclos completos, histórias completas. Se um abriu mão, se um não conseguiu ir até o fim, Deus realoca, Deus coloca ali um outro coração, cria ali um outro caminho, alguém que vai romper, alguém que vai gerar. Deus nunca deixa algo incompleto. Talvez a gente enxergue dessa forma, mas Ele está completando em tudo e em todos, o tempo todo. Então Ana, quando vai ao templo e chora, está lavando aquele altar para que algo novo comece. O choro que você chora não é o choro de uma vítima. Ana não estava chorando porque ela era vítima, porque ela era uma coitada, porque ela estava embriagada. Não, ela não estava chorando dentro desse cenário. Ela estava chorando como marca profética de que ela estava preparando aquele altar. Ela estava limpando aquele altar. A minha mãe sempre fala que limpeza é lavar. Se você não pega a mangueira, não lava, não joga água em tudo, isso não é limpeza. E Ana estava vivendo isso. Ana estava limpando aquele altar que estava contaminado. Ana estava preparando para aquilo que ela ia gerar. Porque ela estava posicionada, porque ela estava se habilitando. Ela iria gerar. Todas as vezes que eu e você choramos, estamos gerando algo com o choro, é a marca de que Deus está gerando aquilo através de uma limpeza. Deus está limpando tudo aquilo que foi deixado, seja na história da sua família, seja aquilo que você mesmo não conseguiu romper. Muitas vezes não conseguiu romper. Deus, através do teu choro, não está te vendo como uma vítima. Ele está te vendo como aquilo que vai gerar de uma forma limpa. Então o choro que você chora não é de vítima, é por acessar o caminho de um favor, é por amar o altar e desejar sempre que o Espírito de Deus continue. E quando eu comecei a pensar de que as coisas mudaram quando Ana se posicionou no altar, quando Ana chorou no altar e foi habilitada pelo chamado, o chamado que Deus estava chamando à existência, a limpeza.
Deus estava chamando a existência. O que estava clamando naquele ambiente? Alguém que limpasse o altar. O ambiente clama. Os ambientes estão clamando para que alguém vá, para que alguém se posicione, para que alguém chame a existência de um sacrifício eterno. O ambiente, as pessoas estão clamando, estão sedentas, elas querem que algo seja derramado ali, né? E eu tava pensando, meu Deus, Ana derramou, o ambiente clamou e Ana respondeu. O ambiente clamava um sacerdote, Ana respondeu, porque ela gerou Samuel. Só que eu comecei a pensar na mulher que lava os pés de Jesus, lá de Lucas 7. E Deus começou a bombardear a minha cabeça. E eu quero ler essa passagem para você, porque nós vamos viver esse cenário. Que essas mulheres viveram porque romperam com as suas instabilidades emocionais. Porque romperam com aquilo que era aparente a uma lei. Porque romperam com aquilo que eram imposições do inferno. Toda vez que você rompe com aquilo que é natural, o céu se abre para que você viva o que é sobrenatural. E porque você vive o sobrenatural, você está respondendo ao testemunho que Deus está clamando, o que o Espírito clama. O Espírito está clamando, o Espírito está falando à igreja: vá, gera o que é eterno, vá, responda a esses ambientes. E Lucas 7, do 36 ao 50, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. O fariseu não falou, ele pensou consigo mesmo. Mas Jesus leu, esquadriou, sondou e disse... Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e os outros 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, deste e entrei. Desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. É muito louco, porque qual que é a marca, né? Da primeira vez que a gente escuta a voz do Senhor, beleza. A gente sabe de algo que está sendo gerado, beleza. Qual que é a primeira marca? Qual é a nossa primeira ação nessa missão? É ir e chegar. O inimigo deseja interferir no caminho, para que você nunca chegue, para que você nunca vá. É muito louco, porque eu escuto a palavra, mas não basta só ouvir. Eu preciso me erguer e eu preciso ir. Não existe missão sem movimento. Por isso que a nossa oferta aqui na igreja é você pegar o seu envelope, é você consagrar ao Senhor, é você se levantar e é você caminhar. Porque a sua oferta precisa ter um movimento. Todas as vezes que eu escuto uma voz, eu preciso me erguer e colocar em movimento a minha fé. Ambas
Ana e essa mulher que lavou os pés de Jesus colocaram o que elas criam em movimento. Toda vez que você coloca o que você quer em movimento, você está rompendo com a marca de uma incredulidade. O que te faz estéril? A incredulidade. O que te faz estéril? A estagnação. O que te faz estéril? A paralisia. Mas o que te coloca em uma fertilidade poderosa é a marca de um movimento. Como você rompe? Movendo, dilata, sai dessa paralisia, se levanta hoje, coloque a sua fé em movimento. Qual a primeira missão? Ir e chegar. Rompa hoje com um lugar, saia e ocupe. Toda vez que você coloca a sua fé em movimento, você está indo para uma ocupação nova. Você ocupava a cadeira de uma esterilidade, agora você levanta para ocupar a cadeira de quem gera muitos frutos. Você está saindo, você está levantando para ocupar um novo cenário onde você vai gerar muito. Se você permanecer no mesmo lugar, permanecerá tendo os mesmos resultados. Mas se você hoje entender essa palavra e se erguer em fé, com a voz que te chama para sair e chegar aonde o Senhor está te chamando, você vai gerar frutos que permanecerão ao reino de Deus. Então as duas se inconformaram, souberam e saíram e foram. Ana sai e vai para o altar para poder chorar. Essa mulher, ela fica sabendo, sai e vai para o cenário da mesa para poder chorar. Aonde você está colocando as suas lágrimas, aonde você está limpando, esse é o ambiente onde Jesus está. Jesus está no altar e Jesus está na mesa. Colhendo o quê? Colhendo o seu clamor, colhendo a sua adoração, colhendo ali a sua intensidade, tudo que você derrama. Para quê? Para julgar aqueles que estão te julgando. Ana foi julgada, Eli olhou aquela mulher se derramando e ele começou a julgar. Tá bêbada, tá embriagada, o que faz aqui? E o fariseu cogitou, ficou ali maquinando na sua mente pecaminosa. Ah, é uma pecadora, se ele soubesse quem tá tocando. Mal ele sabia que ele estava sendo lido por Jesus. E isso é muito louco, isso é muito louco. Ana limpou o altar de Eli com o seu choro. Sempre que existir um coração, existirá um caminho. Ela criou esse caminho de sucessão, de palavra profética, de sacerdócio real. E essa mulher estava preparando o altar do que estava contaminado. E que altar é esse? A mesa. A mesa estava contaminada porque todos que estavam naquela mesa estavam julgando aquela mulher. O lugar da mesa é o lugar de uma comunhão, não é o lugar de um julgamento. Nem mesmo Jesus julgou a Judas que estava naquela mesa e que o trairia. Pelo contrário, Jesus partiu o pão. Na noite que foi traído, deu graça. Partiu o pão e ceiou. Essa é a marca poderosa de todas as coisas, né? E aquela mulher, através daquela ação profética, de derramar, de se derramar, de chorar, de lavar os pés de Jesus, ela limpa a marca da mesa e ela devolve à mesa a comunhão, ela devolve à mesa a exposição, ela devolve à mesa a intimidade. Ana, quando vai para o altar, ela devolve ao altar a limpeza, ela devolve ao altar o ambiente de conexão entre céu e terra, ela devolve ao altar a sucessão, ela devolve ao altar a palavra profética. Todas as vezes que nós vamos, nós estamos devolvendo o que o Senhor deseja, o que o Senhor criou para ser. O altar não é o lugar de uma contaminação, de uma manipulação de oferta, de uma mentira, de privilégio a alguns, de uma condenação e julgamentos. O altar é um ambiente de conexão, feito para emitir palavras de vida eterna. A mesa não é um lugar de julgamentos e condenações, mas é um lugar de perdoar pecados. É um lugar que eu parto e te coloco e te introduzo ao corpo de Cristo, pela comunhão que temos no Espírito. Isso é muito louco. Enquanto houver julgamento, o corpo não pode ser preparado. Você hoje limpa o altar, que é com suas lágrimas. E Deus restaura nesse derramar a sua voz. Vai trazer existência ao novo. O que as duas viveram? O novo.
Ana, porque gerou, não podia, gerou. Recebeu o favor do Senhor imerecido. Aquela mulher da mesma forma, não podia, mas gerou, foi perdoada. E essa é uma marca muito louca que eu ministro a sua vida, esse entendimento, que eu coloco sobre a sua vida, essa unção, em nome de Jesus. Quanto custa a limpeza de uma mesa? Quanto custa, né, o caminho de uma comunhão? Quanto custa o altar limpo? Custa tudo. Sempre custa tudo. Tudo custa tudo no mundo espiritual. Para essas mulheres custou tudo. Primeiro, custou a exposição. Ana precisou se expor, essa mulher precisou se expor. Elas eram mulheres, elas não podiam estar fazendo o que estavam fazendo da maneira que faziam. Não, existe uma doutrina, existe um roteiro, existe um script, X nas costas, você quebrou aquilo que deveria ser feito. Pelo contrário, validação, testemunho colhido, você fez o que deveria ser feito. Porque você acessou o caminho de forma inédita, você vai viver de resultados inéditos. Então, o que custou? Custou a exposição. E custou tudo que elas possuíam. Ana precisou entregar tudo que ela tinha. Tudo, tudo. E aquela mulher entregou tudo, ela derramou tudo, lavou os pés de Jesus, ungiu Jesus, preparou o corpo de Jesus. Quem está disposto a derramar tudo pelo um testemunho que é eterno? Talvez que você nem entenda, mas você sente aquilo gerando dentro de você. Você sente aquilo clamando dentro de você. Você sente aquilo chamando você. Se você está ouvindo essa voz te chamando hoje, se exponha. Se você escuta essa voz te chamando hoje, consagre. Porque a consagração vai gerar esse futuro. Em nome de Jesus. Sabe por que o altar fica sujo e contaminado, sem direção? Porque as pessoas estão negociando o que receberão. Eli estava negociando, os filhos de Eli negociavam, os fariseus ali estavam negociando, mas Jesus e aquelas mulheres não negociavam nada. Não negocia o Espírito, não negocia a palavra profética, não negocia essa missão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falam-se. É muito louco porque eu escrevi aqui, né? Hoje as pessoas só falam se pagar. O músico só vai e toca se pagarem o cachê. O pregador só vai e dá uma palavra, profetiza sobre a igreja se pagarem a estadia, o hotel, o envio, todas as loucuras. Se pagarem o salário. Se tiverem audiência, se tiverem o reconhecimento, colocaram tantas coisas para poder realizar aquilo que não tem impedimento algum. Se você assumiu a voz que está te chamando, o seu caminho não vai ter impedimento algum. Quem impediu Ana de chorar no altar? Ninguém, nem mesmo Eli. Quem impediu aquela mulher de chegar dentro daquela casa? Ninguém, nem mesmo os fariseus. Sabe o que eu e você criamos, né? Nós criamos aqui na nossa cabeça impedimentos, mas não existe impedimentos para aqueles que creem. Se você crê naquilo que te chama, se você crê na consagração que o Senhor está te pedindo, não tem impedimentos. Não existe impedimentos. Querido, entenda essa palavra em nome de Jesus. Oh, Senhor, coloque esse entendimento na nossa vida. Que não existe impedimentos para aquilo que o Senhor está nos pedindo hoje. Como oferta, como consagração, como definição da nossa voz. Em nome de Jesus, não é sobre o que as pessoas estão validando em você. Não é sobre o quanto as pessoas estão te pagando para fazer o que você tem que fazer. Não é quanto as pessoas acham que é certo ou é errado. É sobre o que você está ouvindo. É sobre a limpeza que o Senhor está colocando sobre a sua vida. Deus levanta duas mulheres que não eram para mostrar que Ele está levantando a igreja para essa limpeza. O mundo duvida do poder gerador da igreja. Mas se hoje você crê, você vai gerar não porque o mundo duvida, mas porque você crê. Porque os céus se abrem, porque você enxerga esses céus abertos. Quando ela se apresenta e derrama tudo, ela limpa o altar. E a limpeza, ela custa tudo.
Eli negociou e perdeu o futuro. Toda vez que você negocia a sua voz, toda vez que você negocia a sua missão, toda vez que você negocia a consagração, que você negocia a oferta, seja da maneira que você está entendendo, né? Você perde o seu futuro. Toda vez que você acha que você está preservando o seu futuro, você na verdade está perdendo. Mas todas as vezes que você decide perder tudo, você está ganhando o seu futuro. E essa é a marca que eu e você precisamos entender. A arca foi perdida. A comunhão foi perdida. Os filhos morreram, ele perdeu. E ele morre. Quando ele recebe a notícia que ele havia perdido tudo, ele já estava velho. Primeiro que ele perdeu a sua vida e o seu vigor. Porque aqueles que vivem a vida do Espírito nunca envelhecem. É a marca de Caleb. Essa é a marca que nós carregamos. De viver a escravidão de um corpo? Não. De ver a glorificação de um corpo de Cristo. E a renovação da nossa mente, do nosso entendimento e dos nossos dias. Para aquele que anda na palavra profética, nunca fica velho, mas é renovado dia após dia. E ele estava velho e estava cego. E aí a mensagem chega a ele, ó, perdemos a arca, seus filhos morreram, perdeu tudo, perdeu tudo. Eli que estava encostado, assentado na paralisia. O profeta não é para estar sentado. O profeta é para estar profetizando o mover, é para estar intercedendo, é para estar colocando ofertas. Mas porque ele estava da maneira que ele não deveria estar, porque ele decidiu viver o caminho de uma missão, ele morre, ele perde sua própria vida, ele perde seu próprio futuro. Não há continuidade para aqueles que não temem a unção sacerdotal. Porque ele perdeu o temor, ele perdeu tudo. Quando você perder o temor, você vai perder tudo. Porque o temor ao Senhor é a sabedoria de todas as coisas. E a sabedoria do Senhor é você ter temor em todas as coisas. Essas coisas caminham junto. Temor e sabedoria, sabedoria e temor. Você precisa temer essa unção. Não ter medo e ser indiferente. Não. Temor é você saber que isso é santo, que você precisa ser limpo, você precisa santificar todas essas coisas. E o seu amor faz isso em você. Então, mais que as práticas, o temor e o amor pela unção. Então, Ana, ela foi, ela saiu, ela se posicionou, ela se expôs. Ela acessou esse caminho e ela recebeu um futuro. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher. Ela foi, ela se expôs, ela se posicionou, ela acessou e ela recebeu um futuro. Se eu e você vivemos esses princípios e desse caminho espiritual, nós vamos acessar o futuro, porque nós estamos consagrando tudo. O que não entenderam? O que os fariseus não entenderam? O que Eli não estava entendendo? Eles não entenderam que ambas oravam pela sucessão, que elas estavam orando pela continuidade, que elas estavam ali de forma profética ocupando porque desejavam a verdade, porque desejavam o caminho da comunhão, porque elas desejavam o Senhor. Eles não entenderam, a lei não entende o que é profético. As doutrinas não entendem o que é o mover do Espírito. Mas você, porque você nasceu de novo, você entende daquilo que é do Espírito. Quem discerne as coisas do Espírito? Quem é Espírito? Quem é carne só vive das coisas da carne, mas quem é Espírito vai entender o cenário profético, vai viver o cenário profético, vai acessar o cenário profético e vai produzir no cenário profético. Então Samuel nasceu e ocupou o altar, foi o último juiz, né? Se tornou sacerdote no lugar de Eli. Então ele foi ocupou como juiz, ocupou como sacerdote no lugar de Eli e como profeta ungiu Davi. Ele foi 3, inaugurando uma voz nova, inaugurando um caminho novo que o Senhor estava gerando. Porque sua mãe santificou o altar, ele permaneceu nessa santificação. Deus precisa de um que se erga. Deus precisa de um que clame. Deus precisa
Jesus teve seu corpo preparado pelaquela mulher e consumou a missão, que remiu todas as trajetórias. O que o sacrifício de Cristo fez? Completou todos os testemunhos incompletos, daqueles que não foram até o fim, daqueles que não conseguiram julgar as nações, daqueles que não conseguiram entregar porque não foram perfeitos, mas porque ele foi perfeito, ele entregou o sacrifício perfeito, ele derramou o seu sangue e remiu todas as coisas, remiu todas as trajetórias pelo sacrifício perfeito. E o Pai recebeu o sacrifício, ele santificou aquela mulher e a enviou com paz. E essa é uma marca muito louca, porque a paz que eles nos dá, o mundo não nos dá. Ele colocou uma unção nesse vinho, o que nos entregou o novo modelo para combater os desvios dos pequenos aos grandes. Ana, por ocupar o altar, gerou Samuel. Ela ocupou com limpeza, profetizou a limpeza, e Samuel viveu aquele caminho. Jesus, porque aquela mulher preparou o corpo dele, ele pôde se entregar e gerar essa limpeza e derramar sobre a igreja, que era a figura daquela mulher, a paz. Ele remiu os pecados daquela mulher. Ele falou assim: vá. O que a lei não entendeu? Quem é esse que até pecados perdoa? Eles não entenderam que ele era o sacrifício, que ele era o último sacrifício, que ele era o sangue, que aquela mulher estava validando tudo aquilo. Aquela mulher da igreja. Se hoje eu e você recebermos esse sacrifício que já foi feito, nós vamos viver a marca de um novo sacerdócio. Porque quando ele se entrega, né, naquela marca profética, ele envia aquela mulher e ele fala: vá em paz. E a paz que Jesus nos dá, o mundo não pode nos tirar. É a paz que excede todo entendimento. E ele coloca essa marca sobre as nossas vidas para viver agora um novo modelo. Como Deus te chama hoje, ele te chama pelo sacrifício que você recebeu. Ele te chama através do Filho. Ele te chama pela voz. A voz que você carrega hoje é de um novo sacerdócio. Samuel viveu um novo sacerdócio. E eu e você hoje vivemos sacerdócio. O sacerdócio que o Senhor Jesus nos entregou. Ele é o sumo sacerdote da confissão da nossa fé. E eu e você hoje vivemos o nosso sacerdócio para conectar as pessoas a esse caminho verdadeiro. Conectamos através de uma religião? Não. Conectamos através de doutrinas? Não. Conectamos através de uma verdade. Conectamos todas as vezes que derramamos tudo. Então, é muito louco, porque o novo modelo combate todos os desvios, dos pequenos aos maiores. Não existe o pecadinho e o pecadão. Existe uma palavra profética que tira a pessoa daquele juízo e introduz ela dentro do sacrifício. Hoje eu e você, como igreja do Senhor, estamos consagrando o altar, estamos consagrando o futuro através desse sacrifício. E eu quero orar pela sua vida, validando que Jesus lavou os pés de todos os discípulos, mas aquela mulher, de forma muito improvável, de maneira inédita, de forma maluca, lavou os pés de Jesus. E esse é um sinal muito forte do futuro que teríamos em Cristo Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E nós vamos caminhar nessa verdade, em nome de Jesus. Ana foi referencial do futuro sacerdotal. E a mulher foi referencial de uma entrega que é o futuro sacerdotal, que é o próprio Cristo. Então, o meu desejo é que você hoje entenda essa palavra que foi ministrada e que você viva, em nome de Jesus, essa dimensão do altar. Essa dimensão do altar. O Senhor é esse altar, nós somos esse altar. E nós vamos ter uma perfeita adoração. Que Ele encontre em você, na sua voz, um novo sacerdócio. Não de julgamentos, não de imposições e omissões, mas de uma verdade. De uma verdade. Nós temos a unção para poder chamar a existência desse sacrifício e perdoar esses pecados. Então saia hoje dessas águas de condenação e vá mesmo para viver e exercer a voz profética em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos que recebe agora essa palavra, que entende essa palavra que foi ministrada do cenário de Ana, Pai, que viveu a missão maior, não era só gerar o filho para si,
mas era gerar a limpeza no altar, era devolver ao altar a limpeza que ele sempre teve. O altar é limpo, Senhor. O altar é perfeito. O altar é, Senhor. Gera agora mesmo essa limpeza naqueles que ocupam o altar. Gera agora limpeza nas nossas vidas para que ocupamos esse altar. O Espírito é santo e queremos ter comunhão com esse Espírito. Limpa agora as mesas. Senhor, limpa mesmo as trajetórias de contaminação, os alimentos que foram contaminados, as comunicações que foram contaminadas, as relações que foram contaminadas, tudo que está contaminado pelo inimigo, pela intervenção do inimigo. Levanta agora as vozes sacerdotais que foram estabelecidas através do seu sacrifício, Senhor, naquela cruz. Um novo sacerdócio, ou a lei que foi derrubada, ou o templo que foi mesmo, Senhor, desfeito pelo Senhor, para que nós entendêssemos que nós somos esse altar em movimento. Gera hoje em cada um esse movimento, aqueles que saem agora do ambiente, que saem agora da posição de uma esterilidade, para poder romper nesse movimento e gerar coisas novas. Devolve as famílias agora por essa unção e por esse entendimento. O que o Senhor já estabeleceu, aquilo que é eterno, a comunhão, o sangue derramado em nome de Jesus. Gera, Senhor, a intercessão. Gera a posição, gera a habilitação, gera o chamado. Chame cada um segundo o seu propósito. Chame cada um segundo mesmo a sua missão. Chame a cada um, Senhor, porque todos podem ser parte. Coloca as distâncias perfeitas desse corpo. Coloca as funções perfeitas desse corpo, porque todos têm uma ocupação, porque todos têm uma emissão, não tem um que fique de fora. Somente aqueles que rejeitam o sacrifício, somente aqueles que não creem, mas todos aqueles que creem são partes desse corpo. Nunca, Senhor, em uma rivalidade, nunca em uma competição, mas sempre inclusos e aceitos por Ti, em nome de Jesus. Dá agora esse poder rompedor, Senhor, dessa limpeza. Dá agora mesmo, Senhor, referências de um futuro sacerdotal. Preserva o futuro que o inimigo deseja interferir, matar, roubar e destruir. Devolve, Senhor, aquilo que foi dado como morto. Restaura, Senhor, aquilo que foi colocado, aquilo que foi criado um cenário de destruição, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo interferiu, futuro de crianças, dessa nova geração, nós profetizamos a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Que o Senhor seja manifesto, que o Senhor mesmo seja reconhecido, que eles recebam mesmo entendimento de quem Cristo é, que a sua igreja saiba, Senhor, traduzir quem o Senhor é. Levanta esse sacerdócio nas escolas, nos esportes, nas canções, nas famílias, nas igrejas, nos empreendimentos, nos ensinos, em todas as coisas. É o que eu oro agora, Senhor, que através dessa transmissão os meus irmãos se levantam sem medo algum, entendendo que não há impedimento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém e amém. Que você receba no teu espírito essa palavra, que você entenda e discirna todas as coisas. E que você agora consagre a sua oferta. Como eu disse anteriormente, custa tudo viver esse mover. Que você hoje consagre no altar o seu futuro. Tenho que guardar isso daqui porque senão não vou conseguir. Consagre hoje, porque o que vai te mover, o que constrói seus caminhos não é o que você tem, é quem você é, o que você entrega. Então tá aparecendo agora aí no seu visor os dados bancários. Você pode entrar no seu aplicativo bancário, ler o QR Code e viver a marca dessa oferta. Não existe quem entregue ao Senhor para ficar sem. Ana entregou o filho e não ficou sem. O Senhor deu 5. Essa mulher parecia que ia ficar sem, ela saiu remida. Todos aqueles que entregam recebem do Senhor, não para si, mas para gerar muito mais. Tem essa marca de multiplicação no Senhor por aquilo que você entrega hoje. Lê esse QR Code, seja um atalaia entrando nesse site em nome de Jesus. E seja amanhã, aqui no nosso domingo, da marca de um novo sacerdócio,
vai ser falado mais sobre Samuel, vai ser falado mais sobre tantas outras coisas malucas e eternas. Venha para poder receber essa palavra, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã e às 18. O mesmo tema, o mesmo foco e uma só unção, mas de 3 formas totalmente diferentes, para que o Senhor complete essa perspectiva, para que o Senhor complete esse caminho na sua vida. 9 horas com a pastora Heloísa, 11 horas com o pastor Daniel e às 18 horas com o Bispo Betão. Nós estamos na rua 9 de julho, no centro de Vinhedo, número 533. Você pode vir, as nossas portas abertas. Um café maravilhoso. Venha tocar a tua família. Venha comer aqui, se alimentar daquilo que é eterno e sair daqui satisfeito. Com uma palavra que rompe, que gera e te faz mais que vencedor. Então eu te espero aqui nesses 3 horários. As portas estão abertas. Pessoas disponíveis e dispostas, né? Para conectar, para te ouvir, para te aconselhar e para caminhar contigo. Então venha em nome de Jesus, não fique sozinho, não fique imergido naquilo que é mentira. Siga e prossiga em uma verdade, em nome de Jesus. Nos vemos, até breve, shalom, shalom.